muito mais infectados, esporos, violência da Ellie e diferente do segundo jogo. A primeira temporada de The Last of Us acabou e nesse vídeo você vai saber tudo que já sabemos sobre a segunda, que vai demorar, mas tem tudo para ser ainda melhor do que a primeira. Então, vamos nessa! Jura pra mim, tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Ok. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, na segunda-feira que vem, no dia 20 de março, vai ser um vídeo aqui no Good Nerd comentando 10 coisas que vão acontecer na segunda temporada, e spoilers mesmo de acordo com o segundo jogo. Então se por um acaso você tem interesse em ver esse vídeo, fique ligado aqui no canal para você não poder perder. Mas bom, falando nisso, já foi confirmado que a série vai seguir o mesmo caminho do jogo, ou seja, a segunda temporada vai adaptar o jogo The Last of Us Parte 2, que se passa mais ou menos uns 4 ou 5 anos após o final do primeiro. Só que também foi confirmado que o segundo jogo vai ser adaptado em pelo menos 2 temporadas. O primeiro jogo tem mais ou menos umas 15, 16 horas de gameplay, enquanto o segundo tem o dobro, mais ou menos 30, 32 horas, pois é muita coisa, ou seja, vai tomar mais tempo, mais de uma temporada, para claro, fazerem uma adaptação bem feita. Craig Mazin e Neil Druckmann, os roteiristas e produtores-chefes aqui da série, não cravaram se o segundo jogo será adaptado em exatamente 2 temporadas. Então o segundo jogo pode ser dividido em 2, pode ser dividido em 3 temporadas, mas por enquanto não é nada 100% certo. Só é certo que vai levar mais de uma temporada. Eles também logo de cara confirmaram uma coisa muito importante. Bella Ramsey vai continuar sendo a Ellie na segunda temporada e nas seguintes. Eles não vão rescalar a atriz e vão ficar com a Bella. Afinal, quando a temporada começar a ser gravada mais pro final do ano, já comentarei mais sobre isso, a Bella Ramsey já vai ter 20 anos, sendo até mesmo mais velha do que a Ellie durante o segundo jogo. Só que ela não é a única que vai voltar, porque tá confirmado que Pedro Pascal vai voltar como Joel. Como a série vai adaptar a partir de agora o segundo jogo, a Ellie agora vai virar a protagonista, com o Joel sendo o coadjuvante. Mas talvez, quem sabe, pelo fato de ser o Pedro Pascal e a série ter feito todo aquele sucesso, talvez eles até coloquem mais cenas do Joel e Ellie juntos, então fiquem tranquilos em relação a isso. Outros retornos confirmados são do Gabriel Luna e Rutina Weasley, que fizeram Tommy e Maria respectivamente, já que os dois personagens são bem importantes no segundo jogo. Também deve voltar o Darren Donlinski, que fez o médico nesse episódio 9, afinal eu acho que nem tem porquê mudarem o ator para a próxima temporada. Além disso, teremos novos personagens que são bem importantes, como por exemplo a Abby, claro, Dina, Jesse, Owen, Lev, Yara. O elenco deve ser anunciado ainda esse ano e quando isso acontecer, eu volto em vídeo e comento tudo com vocês. Também foi confirmado que, assim como a primeira temporada foi diferente do primeiro jogo em alguns momentos, a segunda temporada será diferente do primeiro jogo. Craig disse em entrevista ao IGN que alguns momentos serão radicalmente diferentes do jogo, enquanto outros serão iguais, sem dar detalhes sobre o que ele está se referindo, mas destacando que será uma coisa própria, uma obra única, sendo o show que ele, Neil e Bella querem fazer. Quando ele comentou isso, o entrevistador até usou como exemplo o arco do Bill, que foi completamente mudado quando comparado ao primeiro jogo. Então talvez certos momentos e certos acontecimentos sejam de fato diferentes quando comparado ao jogo, mas só dá pra saber quais serão eles quando a temporada sair. Mas, de qualquer maneira, eles vão seguir a história principal do segundo jogo, e nela a Ellie tem um caminho mais independente, como mencionei anteriormente, sendo a protagonista. O segundo jogo tem até mesmo uma estrutura diferente do primeiro, já que no primeiro, como foi até adaptado na primeira temporada, a gente vai passando de cidade em cidade, conhecendo novas pessoas, fazendo fases e seguindo jornada. Enquanto o segundo jogo se passa basicamente na cidade de Seattle, com Ellie e Dina seguindo seu objetivo e encontrando vários infectados pelo caminho, ainda mais do que no primeiro jogo. E sabendo disso, também reconhecendo que faltaram infectados em alguns momentos da primeira temporada, eles confirmaram que a segunda temporada terá muito mais infectados, destacando muito mais, também tendo novos tipos de infectados que não apareceram no jogo, como por exemplo, teve um nessa primeira temporada, que foi aquele lá do 7º episódio. No segundo jogo, conhecemos apenas 2 novos tipos de infectados. O primeiro são os trôpegos, que são variantes do baiacu que se desenvolveram em locais mais úmidos, por isso tem
tem essa aparência, enquanto o outro é o Rei dos Ratos, que não é um tipo, um estágio de infectado, e sim uma anomalia causada por um motivo específico. Tem um vídeo no canal só comentando sobre isso, se você tiver interesse, confere o link aqui na descrição. Eles não deram mais informações sobre isso, só falaram que muito provavelmente teremos novos tipos de infectados. Mas Craig também falou uma coisa muito interessante, a tal rede de colmeia que apareceu no segundo episódio, e que nunca mais inclusive apareceu ou foi citada na série, vai ser muito mais explorada ao longo da segunda temporada. Esse é um elemento novo aqui na história, que não tem no jogo, por exemplo, foi criado exclusivamente aqui para a série, e talvez, se for mais desenvolvido, como eles estão falando, pode trazer novas situações para Ellie e Dina ali em Seattle, que vão deixar a história bem interessante. Mas além dessa parte, Craig ainda disse algumas semanas atrás que a segunda temporada pode ter os esporos. Os esporos, para quem não sabe, meio que servem para indicar que há algum infectado ali perto, principalmente se for em um local fechado, forçando a pessoa a usar uma máscara, porque se ela não usar, vai acabar respirando os esporos e assim, boom, vai acabar sendo infectada. E pelo fato da Ellie ser imune ao Cordyceps, ela consegue respirá-los de boa, e isso inclusive traz uma dinâmica bem interessante durante o segundo jogo. Ele comentou que essas pessoas querem esporos na série, é só continuarem acompanhando os episódios. Ele comentou isso lá atrás, na época do segundo episódio. E tendo em vista que a série foi aumentando de audiência a cada episódio, e a série inclusive bateu alguns recordes, talvez de fato os esporos apareçam na segunda temporada. Pra mim, eu acho que seria algo bem interessante aqui pra história. E outra coisa bem interessante é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber mais sobre a segunda temporada de The Last of Us, dá essa força, porque assim você me ajuda demais. De coração, muito obrigado. Mas a Ellie não enfrenta apenas infectados no segundo jogo, como também enfrenta caçadores, mas principalmente dois grupos, a WLF e os Serafitas. Para evitar spoilers, eu vou comentar só sobre eles no vídeo de segunda-feira, então fica ligado, mas já foi confirmado que a segunda temporada vai expandir ainda mais o jogo, então talvez conheceremos bem mais sobre a WLF, sobre os Serafitas e sobre as suas motivações. Neil também comentou recentemente que ele chegou a esboçar uma história sobre quem é o pai da Ellie, já que o pai da Ellie nunca foi mencionado em nenhuma obra de The Last of Us. Então talvez uma dessas histórias que será contada a mais seja, quem sabe, a Anna conhecendo o pai da Ellie, a relação dos dois, mas por enquanto não é nada confirmado. Ainda sobre os personagens, eles garantiram que a mudança de perspectiva da história, que causa uma virada bem importante, também vai acontecer na série. E isso, cara, é uma excelente notícia, porque essa virada é extremamente importante para a experiência da Last of Us como um todo. E outra notícia boa é que eles também garantiram que a segunda temporada será mais violenta do que a primeira, e que o arco de violência que transforma a Ellie no segundo jogo também vai ser adaptado na segunda temporada e nas demais aqui da série. Quanto às gravações, Pedro Pascal comentou algumas semanas atrás que elas devem começar ainda esse ano, mas para o final do ano inclusive, né? Atualmente, Craig e Neil ainda estão bolando a história, vendo como eles vão adaptar o jogo para a série, que vai ser uma tarefa bem complicada, e por enquanto nem começaram a escrever o roteiro. E isso nos leva para a data de estreia. The Last of Us segunda temporada só deve estrear em 2025, ou no meio ou no final do ano, podendo se estender até para 2026. Então Pedro Pascal tem tempo suficiente para aprender a cantar e tocar violão, enquanto a Bella Ramsey tem tempo suficiente para treinar para ficar que nem a Ellie durante o segundo jogo. Vai demorar porque tudo isso depende do planejamento da HBO. A primeira temporada, por exemplo, demorou 1 ano para ser gravada, então a segunda temporada deve seguir essa mesma duração. Porém, se eles quiserem gravar toda a história do segundo jogo de uma vez, de uma tacada só, para só na edição dividir em temporadas tudo certinho, talvez as gravações demorem ainda mais e, consequentemente, o lançamento da segunda e da terceira temporada também acabe demorando. Então tudo depende de como Craig, Neil e a HBO estão planejando como contar essa história. Se de fato as gravações começarem esse ano, vão ter várias matérias na internet comentando mais informações sobre como eles vão adaptar a história e etc, assim como foi a primeira, e quando isso acontecer, fiquem tranquilos, eu volto aqui em vídeo e comento tudo com vocês.
E aí, o que você mais quer ver na segunda temporada de The Last of Us? Deixa aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like, um joinha aqui de coração, me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque semana que vem sai o vídeo com spoilers do que vai acontecer na segunda temporada. E meus amigos, se você não sabe da história, você não está preparado para o que vai acontecer. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!